Nós vamos apresentar aqui o trabalho de ética profissional e o tema abordado é o direito do advogado ser recebido pelo magistrado independente de hora marcada. Foi ajuizada pela Associação Nacional de Magistrados Estaduais, cujo o pedido é a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, inciso 5º da Lei 8.906 de 94, que dá a prerrogativa do advogado a dirigir-se diretamente aos magistrados, independente de horário marcado, com antecedência ou outra condição. Segundo o requerente, tal medida ofende a magistratura e que tal obrigação deveria ser criada por meio de lei complementar e que tal medida atrapalha todo o andamento de suas atividades, inclusive afeta a duração razoável do processo por meio da interrupção das suas atividades para realizar os atendimentos aos advogados. Os requerentes, eles rogam pela declaração de inconstitucionalidade e, alternativamente, pedem que seja alterado a expressão independentemente de horário prévio marcado ou outra condição, que seja excluída para que os atendimentos dos advogados sejam agendados com a comunicação da parte contrária, exceto nas hipóteses que declarem urgência. Síntese dos principais fundamentos jurídicos. Trata-se do pedido de declaração de inconstitucionalidade referente ao artigo 7, inciso 7, da Lei Federal 8.906 de 94. Esse pedido é pela Associação Nacional de Magistrados Estaduais, baseado no artigo 5º, inciso 55 e 78, artigo 37 caput, artigo 93 caput também da Constituição Federal. Alega que tal obrigação deveria ser imposta por meio de lei complementar e não por lei ordinária. Foram ouvidos o Congresso Nacional, foram ouvidos o Presidente da República, representado pela AGU, que manifestaram pedido de improcedência. A Corte analisou e firmou o entendimento de que a Associação Nacional de Magistrados somente goza da legitimidade para propor ação declaratória de constitucionalidade e que o objeto de controle abstrato de constitucionalidade alcança apenas magistrados de determinado estado federal. E, sendo assim, a autora é ilegítima para figurar como autora. Na síntese da decisão, a ANMAGES, que é a Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, ela não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade frente a todo o Estado da Federação, tendo em vista que ela possui a legitimidade ativa para propor apenas frente a um Estado-membro. São regras de constitucionalidade, ou seja, ela somente pode propor frente a um Estado-membro da Federação. Em se tratando de controle abstrato de constitucionalidade, esta ação ela foi extinta sem resolução do mérito por falta de legitimidade. Mesmo essa ação não tendo sido reconhecida, ela foi analisada pelo Conselho Nacional de Justiça, que decidiu determinadas premissas, a ressaltar uma delas em que o magistrado é sempre obrigado a receber os advogados em seu gabinete de trabalho, a qualquer momento durante o expediente forense, independente da urgência do assunto, de estar em meio à elaboração de um despacho, decisão ou sentença, ou mesmo em uma reunião de trabalho, porque isso constitui um dever funcional previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Conforme preconiza o Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, no seu artigo 7º, são direitos do advogado, dentre eles no inciso 8º, dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previsto, marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Então, limitações, restrições ao atendimento dos advogados pelos magistrados configura violação à prerrogativa profissional desses advogados, desses profissionais. Portanto, os juízes não podem determinar horários específicos, reduzir o horário de atendimento ou fazer uma negativa a esses atendimentos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Stephanie e eu vou falar aqui agora sobre a análise crítica do nosso tema 2. Bom, todos nós sabemos que os magistrados têm de tratar os advogados com cordialidade e recebê-los em seus gabinetes. Todavia, o advogado é banhado desse direito de ser recebido sem hora marcada, mas o mesmo sempre deve buscar ter uma relação harmônica, livre e respeitosa com o magistrado.
Dessa forma, qualquer medida que limita o exercício da atividade profissional, como a limitação do horário do advogado para encontrar-se com o magistrado, configuraria violação à prerrogativa profissional do advogado. E isso também poderia quebrar o cerceamento de defesa e também poderia ferir a efetivação da justiça. Bom, o magistrado é uma das principais figuras que deve proteger o direito das partes. Não pode ele limitar o advogado de fazer o seu trabalho. Quanto à efetivação da justiça, está assegurada pela nossa Constituição que o processo deve ter uma duração razoável e amplo acesso na justiça. E tudo isso está interligado com o acesso ao advogado ao magistrado. Por fim, o advogado é dotado de munus público, já que ele tem o dever de sempre lutar por aquela decisão mais favorável do seu contribuinte e ao convencimento do julgador. Assim, essa medida de limitar o advogado violaria os seus direitos e deveres e afetaria diretamente o interesse social. É dever do magistrado atender o advogado e este não pode se abster de sua função.